E eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra. Não tem muito a ver com pais, mas é um pai. Foi na vida de um pai. É um homem aqui, um rei. E nós vamos aprender muito com isso aí. Põe no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a tua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Só abrindo um parênteses, setembro, dia 9, nós vamos fazer o dos casais, amém, querido? Nós vamos pôr as mesas, nós vamos ter aqui um evento para os casais também. E desde já comece a pensar num casal que você possa estar convidando para estar conosco nesse período para ser bênção de Deus, amém? Domingo, nosso culto de missões. Nosso culto de missões tem sido uma bênção. Amado, olha, como que Deus tem surpreendido a igreja com o culto de missões. Como Deus tem surpreendido. Pastor, de que forma? Amado, nas ofertas que os irmãos entenderam. Até eu tenho conversado com alguns pastores, a gente tem a reunião da MG, e nós somos uma igreja assim, uma igreja de um porte pequeno, mas como que Deus tem sustentado as ofertas de missões. Querido, eu quero que você faça prova disso. É uma chave você ofertar em missões. É que nós, às vezes, nós queremos ser muito imediatistas e queremos resultado muito rápido. E acho que a gente já... Mas toda semente que você lança, você precisa cuidar, regar, para que ela venha dar fruto. E isso não é da noite para o dia, é com o tempo. E você pode ver quem dá vida para aquela semente, que gera, é Deus. É a mesma coisa com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você lança a semente. E eu tenho certeza que no tempo certo ela vai te dar frutos. E não esquecer dos alimentos, né? A cesta, nós já estamos aqui, já está vazia. Inclusive nós temos um compromisso aí com a família de Bodowski. Por favor, querido, não esqueça dos alimentos, tá? Os alimentos, eles também são importantes. É uma oferta alçada. Além de a oferta que você traz no gasofilácio, os alimentos é aquela oferta alçada, é aquele sacrifício além que você faz. Como isso alega o coração de Deus e como isso reverte em bênção nas nossas vidas, amém? Então, fique atento aí, culto de missões, já vai reservando aí, vai pensando na sua oferta. Eu creio que nós também, o Senhor vai nos surpreender como tem sempre nos surpreendido, amém? Queridos, você sabe que tem algumas lutas que nós só vamos vencer com a intervenção de Deus. Tem algumas lutas que o Senhor permite nós lutarmos. Você luta e você vence, mas com o aval do Senhor. O Senhor sempre vai estar ou intervindo na nossa luta de uma forma sobrenatural, que é o que muitas vezes nós precisamos, ou o Senhor vai nos dando força para que nós possamos vencer as nossas lutas e os nossos obstáculos. Mas, amado, desde quando a igreja existe, sempre haverá guerra, luta, batalha espiritual. Desde quando você entregou a sua vida para o Senhor, a gente entendemos que nós entramos constantemente em uma batalha. A batalha qual que é? Justamente o diabo querendo povoar o inferno. E Deus salvando o homem e povoar o céu. A batalha é essa. É uma batalha que eu e você não pedimos, mas nós estamos inseridos nela como seres humanos. O inimigo ele quer destruir o maior grupo, o maior número de pessoas. E Deus quer salvar o maior grupo de pessoas. O diabo ele tem os seus demônios, e eles são bem articulados, eles são bem organizados no esquema de destruir pessoas. E Deus ele conta com a igreja. Então nós estamos nessa batalha. Então haverá, sempre nós vamos estar em meio a uma batalha, seja ela física, que você possa estar ali vendo, ou seja ela nas emoções, espiritualmente. Você sempre vai encontrar isso. Mas o que eu quero que você entenda é que você nunca vai estar livre de uma batalha. Só vamos estar livre quando haverá o arrebatamento da igreja. Aí sim. E eu creio em nome de Jesus. Amém? Mas você conhece aquele tipo de pessoas, meu amado, que
luta, mas não vence. Você vê que é uma dificuldade em tudo e ela não consegue ver, parece que não consegue ter um descanso. Ela luta, ela faz aqui, faz, mas não vê resultado. Eu conheço pessoas assim que você senta para conversar, está sempre falando, mas você vê que ela tenta, e raramente você vê a pessoa falando de uma bênção, de uma boa conquista. Eu conheço pessoas dessa forma. Porque tem luta que eu luto, e tem luta que Deus luta por mim. O mal é que muitas vezes a gente não sabe discernir isso. Tem coisa que eu quero fazer, que é Deus que vai fazer por mim. E tem coisa que Deus quer que eu faça. Tem coisa que Deus quer que eu pegue na espada. A gente tem batalha, se você for ler a Bíblia, o Velho Testamento, você vai ver que tem batalha que o povo tinha que sair para o campo e lutar. Tem batalha que Deus intervia e ganhava guerra. Você pega ali Davi, eles estavam ali uma batalha, houve uma batalha só de 2 homens, Davi interviu, matou Golias, eles venceram aquela batalha. Você pega hoje do rei que nós vamos falar ali, que Deus enviou um anjo e numa noite matou 185 mil filisteus, 185 mil inimigos, que tinha cercado a cidade ali para destruir. Então tem luta, que eu quero que você entenda que tem luta, que Deus, Ele vai fazer com que você vai ter que pegar na espada. E tem luta que tem a intervenção de Deus divina. Você vai só contemplar, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Abre a sua Bíblia em 2º livro de Crônicas, capítulo 31, e eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, que Deus tem algo a ministrar no nosso coração. Se eu pedir para colocar algum versículo aqui, você acompanha aqui, mas abre a sua Bíblia, 2º livro de Crônicas, capítulo 31. Hoje nós vamos falar da vida de um rei, Ezequias, um homem tremendamente usado por Deus. O seu pai, Acaz, andou totalmente nos caminhos errados, levou o povo a pecar. O pai de Ezequias, ele levou o povo a pecar, levou o povo a adorar outros deuses. A nação virou um caos. A nação ficou uma nação totalmente assim, entregue ao diabo, aos inimigos. E aí Ezequias se levanta como rei, e Deus ali põe as mãos na nação de Judá, na nação de Israel, e intervém ali de uma forma tão sobrenatural e muda a história desse povo. E o rei Ezequias, ele tem um papel muito importante nessa mudança. A história do rei de Ezequias, você vai tanto encontrar ela no livro de Reis, quanto no livro de Crônicas. Se você for em Crônicas, no capítulo 29 de Crônicas, você vai ler até o 32, você vai ver as façanhas ali de como que Deus interveio na vida daquele povo através do seu rei, as conquistas. Esse versículo que nós vamos ler aqui, meu amado, 2 Crônicas 31, versículo 1, fala dessa forma. A minha tradução, eu estou lendo numa Bíblia um pouquinho diferente, o Hernando já notou isso, né? Mas é uma Bíblia que eu ganhei e eu estou experimentando ela. Não, eu quero que você deixe na NVI mesmo, a diferença é muito pouca. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 31, versículo 1, fala assim, ó, acabando tudo isso, a NVI fala assim, acabando a festa, né? Ali, ó, acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali, saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altares, os altos altares, por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a sua cidade, para a cidade de cada um deles. Então, ali, Ezequias ali, estava um caos, a nação estava servindo a outros deuses, e quando Ezequias ele assume, ele muda a história, Ezequias traz Deus para a nação de novo, e ele levanta o povo, inflama o povo ali mesmo a buscar Deus, e a palavra fala que eles voltam de novo a celebrar a Páscoa, a coisa que eles tinham deixado para trás. Amados, as histórias da Bíblia, elas são sempre
mostrando para nós ali a intervenção, muitas vezes as coisas que nós deixamos de fazer. Aquele povo deixou de buscar Deus, aquele povo deixou de crer em Deus, e aquele povo entrou num caos. O pai de Ezequias foi o responsável por tudo isso, ele que era o rei na época, e ele levou a nação ali. Agora Ezequias, ele assume ali, e ele faz grandes coisas nas mãos do Senhor. Então Ezequias, ele foi um homem assim, muito importante no papel da história do povo de Judá, principalmente resgatando a vida espiritual do povo. Porque às vezes nós entendemos e nós temos a nossa luta, e às vezes esquecemos que nós nunca vamos vencer se a nossa vida espiritual não estiver boa. Nós temos que estar sempre ali, mantendo a nossa vida espiritual acesa. Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de desanimar, de abandonar as coisas, muito fácil, muito rápido. E se não for a intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos estar sempre nos rendendo ao inimigo. Então, invista na sua vida espiritual, querido. Invista na sua vida de oração, invista no seu momento com Deus. Eu não sei a forma que você tem, mas não tem coisa melhor que você ter o seu devocional, a sua vida com Deus, o seu período de oração. Faltou isso, a sua vida vira um caos. Às vezes você não possa perceber fisicamente, mas a sua vida vai virando um caos. Então, aprenda mesmo. É fácil? Não é. Isso requer um esforço de cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma batalha. Nós estamos em meio a uma guerra. Então, invista na sua vida. E Ezequias, ele foi esse homem aqui, né? Foi ele que ele trouxe uma reforma total ali na vida espiritual. Ele restituiu o culto da Páscoa, os sacrifícios, né, a Deus. Ele aboliu a idolatria, né, no meio do povo. Tudo isso aí você vai ver do capítulo 29 ao capítulo 31. Acabando tudo isso aqui, parece que a coisa já estava tudo tranquila, né? Acertaram tudo, começaram a adorar a Deus. Puxa, agora estamos sossegados. É aí que nós muitas vezes nos enganamos. Porque o inimigo sempre vem com o seu contra-ataque. Ele fica esperando você simplesmente festejar, fazer festa, fazer as coisas ali em prol do reino de Deus, mas eles ficam esperando a pessoa abaixar a guarda. A palavra fala assim, acabando tudo isso aqui, né? Acabou tudo isso. Mesmo assim, o inimigo de novo agora vem de novo uma nova peleja contra o rei Ezequias. Por quê? A nação começou a prosperar. O povo começou agora a arrecadar dinheiro de novo. O povo começou a vencer. O povo começou agora, meu amado, a ver a bênção do Senhor reinar sobre ele. Aí, de novo, eles se encontram de novo em um grande dilema, né? Porque o inimigo, ele nunca vai descansar. Ele vai estar sempre querendo, de todas as formas, destruir a nossa vida. Então, vamos refletir aqui, aprender, cara, como enfrentar essas lutas com a ajuda de Deus, com a intervenção de Deus. Por quê? Porque no começo eu falei que tem pessoas que lutam e parece que você não vê um agir de Deus na vida da pessoa. Você não vê um descanso. Você não vê um refrigério. Eu conheço pessoas dessa forma. E Ezequias vai nos ensinar justamente aqui. Por isso que o tema dessa manhã é vencendo as lutas com Deus. É vencer lado a lado, em parceria com Deus. É vencer esperando, né, o agir sobrenatural de Deus. Entendeu? E esperando, se Deus intervém de uma forma que Ele quer intervir, que você não precisa lutar, muito bom. Mas se Ele não intervir, dando forças para nós lutarmos todos os dias contra as nossas lutas. E todos nós aqui temos lutas, temos dificuldade, temos as nossas afrontas, temos os nossos obstáculos, temos as nossas limitações. Todos nós temos assim. Nós temos que nos desafiar todos os dias. Por isso que a vida espiritual, ela é muito real na nossa vida por causa disso, por causa que nós temos que estar sempre nos desafiando a estar na presença de Deus. Amado, eu vou te dar uma dica.
não afaste dos caminhos do Senhor. Não arrede o pé. Eu não sei a luta, a dificuldade, você em casa, eu não sei a luta que está passando. Mas não recua. Não afaste. Porque o contra-ataque depois é muito mais pior. O desgaste depois é muito pior. Depois, meu amado, recolher o leite que já foi derramado na caneca é muito difícil, não existe, então não tem como. Então fique firme mesmo. Então vamos aprender aqui, meu amado, né, como que Ezequias, ele se comportou de novo diante agora de uma nova batalha. Ele venceu, ele trouxe paz, ele trouxe alegria, ele trouxe prosperidade. E de novo agora ele está diante de um grande dilema. Está diante agora de novo de um outro ataque do inimigo. Então vamos refletir aqui e ver. Então, como lutar com a ajuda de Deus? Como lutar com a ajuda, com a intervenção de Deus? Primeiro, sendo fiel. O que Deus espera de nós numa batalha, eu não sei a batalha que você enfrenta, eu tenho as minhas, a pastora tem a delas, cada um daqui vai ter a sua. E em meio a essas batalhas, seja fiel. Ser fiel a Deus. 2 Crônicas 31, versículo 20 e 21. Fica nesse texto aí. 2 Crônicas... Desculpa, é 2 Crônicas 31, o versículo 20 e 21. Nós lemos o versículo 1. A Bíblia vai dizer assim, 2 Crônicas 31, versículo 20. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Então, toda a obra que começou no seu serviço da casa do Senhor, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Amado, aqui Senaqueribe agora, ele cerca a cidade. É um exército que veio agora, vendo a prosperidade, vendo ali aquele povo mudando, aquele povo já não estava mais adorando outros deuses. Agora eles vêm agora com uma fúria sobre essa cidade. Você está entendendo? Havia agora de novo um grande inimigo colocado diante do rei Ezequias. Agora havia um momento de muita luta, de muita tensão. Eu acredito naquele momento ali, meu amado, muitas pessoas agora deveriam se questionar, mas nós estávamos adorando a Deus. Nós agora não estamos mais adorando outros deuses. Como nós lemos aqui, nós destruímos agora os altares, quebramos agora as coisas que não estavam ligadas com o inimigo. Nós estamos agora servindo a Deus e de novo agora esse inimigo se levanta contra nós. Sim, se levanta, porque ele não descansa. Mas no meio dessa batalha, no meio desse levantar do inimigo contra a sua vida, seja fiel. Aqui está dizendo aqui, ó, assim Ezequias, em todo Judá, ele fez o que era bom e reto. Ele manteve-se diante, o seu coração reto diante daquilo. Ele continuou sendo fiel. É isso que nós precisamos entender. Porque às vezes vem a luta, vem a dificuldade. Pô, mas Deus está deixando eu passar por isso. E aí, junto com isso, vem o desânimo. Junto com isso, vem muitas vezes a vontade de abandonar, a vontade de parar. Então, querido, seja fiel. Seja fiel. Nós devemos ser fiel em tudo. Amém. Ezequias aqui mostra que ele foi fiel em tudo. Ele era fiel em tudo. A palavra fala assim, meu amado, versículo 21. Em toda a obra que começou no serviço da casa do Senhor. Aqui é o detalhe. Em toda a obra que ele começou no serviço a Deus. Ali está falando daquele do serviço da casa do Senhor, do cuidado da casa do Senhor. A Bíblia fala assim, ó, em todo o serviço que ele começou para buscar o seu Deus de todo o seu coração, o fez e o prosperou. Então, querido, se eu preciso da intervenção de Deus, se eu preciso do agir de Deus, tanto Ele me dando força para lutar, ou intervindo na minha luta, eu preciso ser fiel. Eu preciso ter o coração fiel. Amém. Continuar firme nos caminhos do Senhor. Não negociar a minha fé. Não negociar a minha vida espiritual. Não abrir mão. Não voltar atrás. Não retroceder. Continuar como aqui Ezequias fala assim, ó. E a Bíblia fala que ele continuou
ele fez de bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. Ele continuou firme perante o Senhor. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, querido, é continuar a ficar firme, sendo fiel a Deus. Nós devemos ser fiel, meu amado, em tudo. Devemos, no meio das lutas, eu continuo sendo fiel nas orações. Em meio às dificuldades, eu continuo sendo fiel na minha leitura da palavra. Em meio às dificuldades, eu continuo sendo fiel em buscar o Senhor na sua casa. Você está entendendo? Em meio às lutas, eu continuo sendo fiel, meu amado, nos meus dízimos. Eu continuo sendo fiel no meu casamento. Eu continuo sendo fiel, meu amado, dentro dos relacionamentos, dentro de casa. Porque qual é a história aí fora? As lutas vêm, as coisas tornam e começa a culpar as lutas, e começa a pôr culpa nas coisas e continuam fazendo coisas erradas. Às vezes eu vejo, algum amigo falar, cara, essa noite eu enchi a cara, eu saí lá do clube e fui lá e enchi a cara, porque eu preciso resolver umas coisas, tudo, e esse é o caminho? Valeu você ter ido lá, encher a cara, gastado seu dinheiro, e resolveu alguma coisa? Eu perguntei, um dia eu perguntei para ele, e resolveu alguma coisa no dia seguinte? Não, acordei pior. Eu falei, então. Porque a tendência do mundo é essa, é procurar uma válvula de escape. Nós cristãos, nós temos Deus como refúgio. Você está passando luta, dificuldade, meu amado, se refugie em Deus. É Ele que vai te dar resposta. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai dar força de você levantar. Mas qual é o primeiro passo? Ser fiel. Ser fiel. E essa fidelidade aqui, ela requer em todas as áreas. É ser fiel no meio dos nossos familiares. É ser fiel na onde eu convivo com as pessoas. E muito delas, grande parte às vezes são ímpias. Que fica esperando uma oportunidade para perguntar, mas você não vai na igreja? Você não dá dízimo para o pastor? Você não vai lá? Você não ora? Eu já ouvi essa frase. Mas está passando isso, mas você não vai na igreja? Você não é crente? Então, querido, a primeira coisa que Ezequiel nos ensina, que quando o levantar do inimigo contra nós, continua sendo fiel a Deus. Não abra mão da sua vida espiritual. Amém, querido? Pois a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. A sua fidelidade, ela não dá legalidade para que o inimigo vença, para que o inimigo ele ponha as mãos em sua vida. Ele não faz. A fidelidade, ela atrai a bênção do Senhor, como Ezequias. A fidelidade, ela traz a prosperidade. É por causa da nossa fidelidade que as portas se abrem. É por causa da nossa fidelidade a Deus que as coisas acontecem. Mas continua firme. Continua sendo fiel ao Senhor. Não negocie isso. Não negocie. Tem hora que a gente tem que parar, a gente tem que pedir força. Não negocie isso. Continue firme. Amém, querido? A segunda coisa que Ezequiel nos ensina, meu amado, para lutar lado a lado com Deus, é depender de Deus. É estar na dependência do Senhor. É saber, meu amado, que tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Tem coisas que eu não vou conseguir alcançar. Então eu preciso de uma dependência total de Deus. 2 Crônicas, agora 32:1. Depois dessas coisas, e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se dela. Aqui eu preciso entender que eu preciso da dependência de Deus. Agora veio o inimigo, queria se apoderar de novo da cidade. A cidade estava prosperando, a cidade já não estava mais adorando outros deuses, a cidade tinha se voltado agora ao Senhor, a cidade agora estava de novo fazendo os seus cultos a Deus. Você está entendendo? Agora o inimigo, Senaqueribe, vem com o seu exército agora, cerca a cidade para querer se apoderar da cidade. Porque o inimigo é desse jeito.
Quando você começa a se levantar, quando você começa a buscar Deus, quando você começa a buscar a intervenção de Deus, Ele vai se opor ao seu levantar para Deus. Você está entendendo? Ele vai intervir nisso. Ele vai de todas as formas querer te cercar de todas as formas para que você não volte o seu coração a Deus. Então, Ezequiel nos ensina a ser fiel e sermos dependentes do Senhor. Eu preciso entender isso, meu amado. Mesmo eu sendo fiel, eu vou enfrentar lutas. Eu vejo aqui esse povo. Agora, se você for ler o capítulo 29, o capítulo 30, que festa que eles voltaram a fazer a Deus. Que alegria. Por isso que a NVI fala, e depois da festa, porque eles faziam festa a Deus. Agora, de novo, eles estão diante de um inimigo. De novo o inimigo agora vem e cerca eles. De novo o inimigo agora vem, meu amado, querendo tirar essa alegria que eles tinham conquistado em Deus. Porque o prazer do inimigo é justamente isso, é roubar a sua alegria que você tem em Deus. É roubar, meu amado, a sua visão que você tem de Deus. Para quê? Para ouvir sair dos seus lábios, mas Deus me ajuda? Cadê Deus? Porque Ele sabe, meu amado, que quando nós entramos no campo da blasfêmia, quando nós entramos no campo da murmuração, nós só andamos para trás. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Não adianta, meu amado, você vê a intervenção de Deus, você vê o agir de Deus, você vê o milagre de Deus, você vê o mar ser aberto, você vê a prosperidade de Deus, você vê o cuidado de Deus, mas baixou nos nossos lábios a murmuração, o que acontece? Nós andamos em círculo. Não prosperamos, não andamos para frente. Aí, meu amado, é uma luta. Então aprenda como Ezequias, continue sendo fiel e continue sendo dependente de Deus. Viva a dependência de Deus, meu amado. Viva a dependência de Deus. É fácil? Não é. Não tô te dando aqui algo e falando para você. Não é fácil. Principalmente enfrentando lutas e dificuldades. Então a gente tem que continuar sendo fiel, a gente tem que continuar sendo dependente de Deus. É que Ezequiel está nos mostrando aqui. Continue fiel. Não abra mão da sua fé. Não abra mão daquilo que o Senhor já fez. Não negocie. Ah, pastor, mas eu não estou vencendo, está muito difícil. Meu amado, procura saber o que você está alimentando mais. Eu sempre tenho declarado, a Bíblia declara 3 inimigos contra a nossa vida. Primeiro é o diabo, declarado. O inimigo fica ao seu redor. Segundo é o mundo, o curso mundano, as coisas do mundo, as coisas que são impostas para nós. E terceiro é o meu próprio eu. É a minha carne. É a minha carne que se levanta. Agora, o que vai vencer? Aquilo que eu alimentar. Aquilo que eu alimentar. Se eu me alimentar do pecado, quem vai vencer é o diabo. Se eu me alimentar dos prazeres mundanos, quem vai vencer é o mundo. Se eu não olhar para mim, não vencer as minhas limitações, não vencer, meu amado, muitas vezes a minha falta de perseverança, quem vai vencer é a carne. Esses 3 inimigos são declarados contra nós. Então aprenda a ser dependente de Deus. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos enfrentar lutas, obstáculos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar em lutas. Então, analise quem que você está alimentando. Procura saber quem que você está alimentando. Querido, falta de oração, falta de leitura da palavra, você está alimentando a sua carne. Falta de comunhão com os irmãos, do convívio na casa de Deus, você está alimentando a sua carne. Quem vai prevalecer é a sua carne. E pergunta para ela se ela quer orar. Ela não quer. Por que muitas vezes você acorda aquele dia, você acha uma luta começar a orar? Porque a carne ela não quer orar. Ela não quer orar. No meio da sua carne, o seu espírito, que é glorificar a Deus, está a sua alma. A sua alma é o campo do sentimento, das emoções, da dor, do sentimento, está tudo nas suas emoções. Você está entendendo? Então, se você alimentar a sua carne, a sua alma vai pender para o pendente da carne. Então, ela vai procurar os prazeres deste mundo. Agora, procure ter uma vida devotada a Deus. Quem vai prevalecer é o seu espírito. O seu espírito, ele quer Deus.
Ele quer as coisas de Deus. Então, querido, Senaqueribe nos ensina, Ezequias aqui nos ensina a ser fiel e sermos dependentes de Deus em todas as áreas. Aqui é o versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, depois da fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se dela. Depois da festa, depois de servir a Deus, depois de vir no culto, depois de adorar, o inimigo ainda veio e montou um acampamento ao redor do exército contra a cidade. Então, querido, mas em meio a isso, o que eu tenho que continuar? Sendo fiel a Deus e dependendo de Deus para tudo. Amém? Terceiro, meu amado, terceira lição que nós aprendemos aqui com o rei Ezequias, para lutar lado a lado com Deus. Eu estou te falando aqui, eu estou te dando passo para lutar lado a lado com Deus. Ser fiel e ser dependente de Deus. Você está lutando lado a lado com Deus. Terceiro passo que Ezequias nos ensina: tampe as fontes para o inimigo. Olha o versículo 3 e 4. Resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tampar as fontes d'água que havia fora da cidade. E eles se ajuntaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também os ribeiros que corria pelo meio da terra. Pois diziam: porque vieram os reis da Síria e acharam tantas águas. Tampa as fontes. É o terceiro passo que ele fez. Ele foi fiel. Ele continuou dependendo de Deus e ele rompeu as pontes que alimentam o inimigo. Por quê? Se o exército do inimigo se juntou ali para a cidade, havia água. Então eles estavam ali bebendo água, eles estavam ali confortável, eles estavam ali se preparando para o ataque. Então o que eles fizeram? Eles cortaram os ribeiros de água. Eles canalizaram a água, eles tiraram ali a água de perto dos inimigos, cortaram as fontes. Amado, aprenda no meio da batalha a tampar as fontes para o inimigo, a fechar as brechas, é esgotar, meu amado, tudo aquilo que alimenta o pecado, é fechando as brechas. Eu estou tampando as fontes que alimentam o inimigo. Então, tudo aquilo que me leva a pecar, tudo aquilo que me leva a viver uma vida errada, eu tenho que romper, eu tenho que cortar essas fontes. Por quê? Porque senão eu vou continuar sendo vulnerável, eu vou continuar alimentando o inimigo. Às vezes o inimigo se levanta contra mim, meu amado, mas eu continuo alimentando ele com uma vida de pecado, com uma vida errada. Então eu tenho que cortar as fontes. Ezequias, ele teve essa estratégia. Vamos cortar o que alimenta o inimigo, o que abastece o inimigo. O que é a água? Vamos tirar a água deles. Como que eles vão guerrear conosco com sede? Como que eles vão tentar guerrear? Você está vendo? Tudo isso ele estava tendo estratégia, por quê? Porque o inimigo se levantou contra ele. Ele continuou sendo fiel, ele continuou dependendo de Deus, e ele rompeu tudo aquilo que, as fontes que alimentavam o inimigo. Então nós temos que aprender isso, querido. Esgotar, meu amado, aquilo que tem alimentado as tentações. Esgote. Corte isso. Sabe, tem determinada área, aquilo que as tentações, elas surgem para depois se tornar um pecado. Mas se você alimentar elas vão se tornar um pecado na sua vida. Então rompa, tira essas fontes que ligam ao inimigo, que alimentam o inimigo. Não alimente as tentações, não alimente uma vida de pecado. Crucifica todos os dias o seu eu na cruz, amado. Todos os dias crucifica o seu eu. Todos os dias, querido, continua na dependência de Deus. O inimigo está se levantando, continua sendo fiel, continua sendo dependente do Senhor. Não alimente, meu amado, as coisas que vão se levantar contra você mesmo. Amém? Filho, coloca para mim aí Marcos capítulo 14, 38. A crucificação do nosso eu. Então, amado, Ezequias está nos ensinando. Vigiem e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu tenho que romper o quê?
o que vai alimentar a carne, porque a carne ela é fraca. Ela vai sucumbir aos desejos carnais, às coisas erradas desse mundo. Então o que eu tenho que fazer? Vigiar e orar para não cair em tentação. É dessa forma que eu vou cortar as fontes que alimentam o inimigo, que abastece o inimigo. Então, meu amado, rompe mesmo com aquilo que alimenta o pecado. Olha, se aquilo está te atrapalhando, isso alimenta, rompe com isso. Rompe, meu amado, com aquilo que alimenta as tentações. Amém? Ezequias aqui, ele resolveu o quê? Tampar as fontes juntos, que trazia água, assim o inimigo não iria usufruir da água, nem mesmo teria força para subir no alto de Jerusalém. Do mesmo modo, Ezequias, ele precisou aprender a tampar o quê? Aquilo que alimentava o inimigo. E nós temos que aprender isso. O rei Ezequias nos ensina isso. Amém? Glória a Deus. Quarto ensino do rei Ezequias, para estar lutando lado a lado com Deus, em uma batalha. Restaure os muros. Olha o versículo 5. Ele cobriu o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou o Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Amado, restaura os muros. Restaurar os muros é fechar as brechas. Se eu estou precisando da intervenção de Deus em uma batalha, em uma luta, eu preciso ser fiel, eu preciso ser dependente a Deus, eu preciso cortar tudo aquilo que alimenta o pecado, tudo que alimenta a tentação, e eu tenho que restaurar os muros de proteção. Eu tenho que fechar as brechas onde o inimigo vai achar facilidade para entrar. Então, restaurar o muro, meu amado. Restaurar o muro, cuidar, levantar muro de proteção. Então eu vejo aqui, o restaurar do muro eu vejo aqui, primeiro, o cuidado. Ele restaurou as brechas. Nós temos que tomar muito cuidado. Se eu estou em meio às lutas, dificuldades, precisando da intervenção de Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou ter muito cuidado, eu vou fechar essas brechas para o inimigo. Eu não vou deixar, meu amado, muito fácil para que o inimigo entre, para que o inimigo venha ter vitória sobre a minha vida. Então, restaurar o muro, ele requer cuidado, ele requer vigilância total. O que a Bíblia fala aqui? O que ele fez? Ele levantou ali, ele ergueu torres. Está falando de vigilância, está falando de estar atento, está falando de estar de prontidão, está falando de não dormir, meu amado. Dormir a coroa cai, Se dormir a coroa cai. Então quando ele falou que ele reergueu torres, ele está falando o quê? Que ele pôs vigilância naquilo ali. E muitas vezes no meio da nossa batalha nós precisamos do quê? Termos o cuidado de fechar as brechas e levantarmos torre, estarmos vigilantes, estarmos atentos. O inimigo ele não brinca, ele é sutil. Quando a gente menos espera, ele está tentando por todos os lugares entrar na nossa família, na nossa vida espiritual. Em todos os lugares ele tenta entrar nos nossos familiares. Então, o que ele fez? Ele construiu torres. Construir torre fala justamente do quê? De vigilância total. Segundo, a Bíblia fala que ele fez um muro para o lado de fora, ele fortaleceu. Sabe o que está falando aqui? Está falando da comunhão da igreja, do fortalecimento. Eu estou levantando algum apoio para estar junto comigo nessas batalhas. Ele falou que ele levantou um muro ao redor. A Bíblia fala que esse muro, ele sustentou aquele muro que estava com brechas. Ele sustentou aquele muro que estava sendo vulnerável. Ele sustentou aquele muro, meu amado, que estava com problema, com rachadura. Eu vejo aqui a comunhão da igreja. Eu vejo aqui o sustento das orações uns pelos outros, da intervenção, da intercessão pelos outros. Então, o restaurar muro, ele requer cuidado, vigilância, ele requer comunhão com a igreja. Ele requer comunhão com a igreja. E por último, meu amado, ele fala de estar preparado. A Bíblia vai dizer aqui, que no versículo 5 fala, e fez armas e escudo em abundância, para estar preparado.
Então, restauração dos muros, o que eles querem? O que ele requer de nós? Cuidado, fechar as brechas. Segundo, erguer torre, estar de vigilância. Terceiro, meu amado, ter o apoio, ter uma escora, que é os muros do lado de fora. E quarto, ele requer preparação, estarmos cobertos com a armadura de Deus. Estarmos cobertos, ponto para a batalha. Você está vendo que tudo isso aqui, meu amado, requer o quê? Que eu faça. Diante de uma luta, de uma batalha, qualquer que ela seja, eu preciso ser fiel, eu preciso ser dependente de Deus, eu preciso cortar as fontes que alimentam o pecado e eu preciso reparar a minha vida espiritual. Eu preciso manter a minha vida espiritual cuidada, em vigilância. Eu preciso manter, meu amado, a minha vida em comunhão com a igreja. Eu preciso dos meus irmãos nas lutas, nas batalhas que eu enfrento. Sozinho não vou vencer. Então, são passos que nós aprendemos aqui com o rei Ezequias. E, quinto e último, crer que Deus é maior. Olha o versículo 7 e 8. Vai falar assim, ó, sede forte e corajoso, não temais, nem os assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo cobriu o ânimo com a palavra de Ezequias, rei de Judá. Então, meu amado, crer no agir, no poder maior de Deus. Amado, Deus é muito maior que as nossas lutas. Deus é muito maior que os obstáculos que nós enfrentamos. É muito maior, querido. Às vezes nós olhamos e ficamos limitados a isso. Mas erga um pouco a cabeça, você vai ver o tamanho do poder de Deus. Do Deus que sustenta. Aqui a Bíblia está falando assim, ó, que com eles estava a força do braço. Com eles estava ali, meu amado, ali a limitação do homem. Agora conosco está quem? O agir de Deus, o poder de Deus. Então, se eu quero que Deus, se eu quero vencer essa batalha lado a lado com Deus, eu tenho que ser fiel. Eu tenho, meu amado, que depender de Deus. Eu tenho que cortar as fontes com o inimigo. Eu tenho que reparar minha vida espiritual. E eu tenho que olhar para Deus e crer no poder maior de Deus. Aqui entra a nossa fé. Colocar em prática a nossa fé. Crer que Deus é maior. Além de tudo, eu preciso, meu amado, exercer minha fé em tudo isso, em todos esses obstáculos. Crer no poder de Deus nos faz forte, corajoso, valente e vencer o medo. Foi que ele animou o povo. O povo estava ali, né? Nossa, olha agora que nós começamos a adorar a Deus. Agora comecei na igreja, vem de novo essa luta. Levanta esse inimigo contra a minha vida. Agora que eu estava muito bem, agora que eu estava conseguindo orar, se levanta esse inimigo contra a minha vida de novo. E todos nós vamos ter esses inimigos se levantando contra nós. Só que Senaqueribe nos ensina. O rei Ezequias, Senaqueribe, ele perdeu a batalha e ainda fica atormentando. O rei Ezequias nos ensina esse espaço. Continue fiel, continue na dependência do Senhor. Feche as fontes para o pecado, meu amado. Restaura a sua vida de oração. Se fortaleça com os irmãos. Fortaleça a sua vida espiritual. E exerça a sua fé, porque Deus é maior que os seus problemas. Deus é maior que suas dificuldades. Amém, querido? Então, a gente vê aqui e aprende. A fé que Ezequias era em um Deus que tem um braço forte, que luta as nossas batalhas. Amém, querido? Então, nós aprendemos aqui como é se comportar em meio às batalhas, lado a lado com Deus. Ser fiel, depender de Deus, cortar as fontes que alimentam o pecado, restaurar nossa vida de oração e colocar a nossa fé em prática. Está vendo? Os passos que Ezequias nos ensina. Aí concluindo, meu amado, receber a vitória pela intervenção de Deus. Vai lá para o capítulo 32, para o versículo 21 ao 23. Olha aqui, depois de feito tudo isso, ó. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes,
os príncipes do arraial da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Está falando de Senaqueribe. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os inimigos e lhe pôs paz em todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, as coisas preciosas. Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso enalteceu à vista de todos, e em todas as nações ao redor ali, ele foi enaltecido. Por quê, querido? Porque quando eu estou lutando com Deus, quando eu estou numa luta, lado a lado com Deus, só que do meu lado, eu sou fiel, eu sou dependente, eu fecho as fontes para o pecado, eu restauro a minha vida de oração, eu aplico fé, aí vem a intervenção de Deus. A Bíblia fala que naquela noite, depois de tudo isso, eles não tinham condição de enfrentar aquele exército. Aquele exército era muito maior que eles. Aquele exército cercou a cidade. O que Ezequias fez? Ele não se desesperou, ele continua crendo. A Bíblia fala que naquela noite, o Senhor enviou um anjo. E um anjo matou 185 mil filisteus naquela noite. Destruiu todo o amparo, todo o ataque do inimigo contra a vida de Senaqueribe, do rei Ezequias. É o que o rei Ezequias nos ensina nesta manhã. Eu não sei as lutas, as suas dificuldades. Mas, querido, continue sendo fiel. Continue na dependência do Senhor. Não abra mão disso, né? Não abra mão. Continue ficando firme com o Senhor. Continue analisando aí. Rompe aquilo que tem alimentado o pecado na sua vida. Fortaleça a sua vida espiritual. Restaure os muros. Feche as brechas na sua vida espiritual. Conte com a intervenção da igreja, da intercessão. Conte com isso, que é os muros. Levante torre de vigia, fique atento. E fique preparado constantemente para a batalha, porque nós vivemos em meio a uma vida, a uma batalha espiritual. Amém, irmão? Nessa batalha, Ezequiel não teve que fazer nada, além de ver Deus defendendo ele dos seus inimigos, como diz o texto, e trouxe paz de todos os lados, porque o Senhor, Ele não faz você vencer, mas Ele traz paz de todos os lados. Amém, querido? Então aprenda, creia no Senhor, meu amado, que Ele luta, Ele defende as nossas vidas, é o Senhor quem faz isso, mas Ele espera o quê? Um posicionamento meu e seu. Então, eu não sei a luta, eu não sei a sua dificuldade, mas eu conheço o Deus que nós servimos. Continua sendo fiel. Continua na dependência. Sem Ele você não é nada. Não alimente o pecado. Restaure a sua vida espiritual. Exerça a sua fé. E aí nós vamos ver a intervenção divina do Senhor. Amém. Se coloque de pé, quero orar com você. Hoje é dia dos pais, né? Chegar. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. O Espírito Santo ministrou aos nossos corações nesta manhã. E Ezequias nos ensina alguns passos para nós vencermos lutas. Para vencermos as dificuldades, para vencermos os nossos obstáculos. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos nesta manhã. Agradecemos pela intervenção do Teu Espírito em nós. Obrigado, meu Pai, por cada vida, cada família, cada pai, Seu Deus amado, nesta manhã, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida desses pais. Muitos desses pais ainda não conhecem o Senhor. Muitos desses pais são amigos nossos. São pessoas, meu Pai amado, que nós gostamos. Então nós oramos hoje pelos nossos amigos. Nós pedimos que o Senhor intervenha na vida deles, ó Pai. Pai amado, vá, meu Pai amado, agora, aquele que está necessitado, aquele que precisa de um milagre,
aquele que precisa vencer, meu Pai. Venha, Senhor Deus amado, com sabedoria sobre a tua igreja nesta manhã, meu Pai. Nos mantém firme, fiel ao Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a sermos fiel em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a sermos dependentes do Senhor, a depender da intervenção divina, a depender, meu Pai, da manifestação da tua glória. Nos ensina nesta manhã, nos ensina, meu Pai amado, nos dá força para vencer o pecado, para vencer tudo aquilo que tem alimentado, meu Pai, tentado destruir as nossas vidas. Nos dá força nesta manhã, meu Pai. Oh Deus, nos ajuda a investir na nossa vida espiritual. Abençoa, meu Pai amado, nos ajuda a ser vigilante, nos ajuda, Senhor Deus amado, a ter a proteção, a estar preparado todos os dias, ó Deus. Nos ajuda, meu Pai, a colocarmos a nossa fé em prática, a olhar para situações, para olhar para determinadas coisas e exercer a nossa fé diante disso, pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada família, cada vida aqui, Deus. Pai, que venha a intervenção do Senhor nessas famílias, que venha um agir sobrenatural, Deus, nas dificuldades, nas lutas, no levantar do diabo, no levantar do inimigo contra essas famílias. Todo cerco, meu Pai amado, contra a casa dos teus filhos, cai por terra agora em nome de Jesus. Todo levantar maligno contra a vida dos teus filhos, cai por terra agora em nome de Jesus, ó Deus. Como a tua palavra fala que o Senhor envia, meu Pai, os anjos, meu Pai amado, vai estar lutando conosco, a nosso favor. Em nome de Jesus, fortalece cada família, em nome de Jesus. Amém?